quando nós nos convertemos, nós tomamos consciência do nosso pecado, nós arrependemos dele, aceitamos que Jesus pagou pelos nossos pecados e aí nós podemos ser salvos. Bom, nisso eu trouxe uma passagem aqui em Romanos capítulo 7, do versículo 6 a 12. Bom, eu vou ler aqui na Bíblia agora. Bom, e diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, foi o que eu tinha dito antes. Pela lei, a gente descobre o nosso pecado, o nosso erro. E sem a lei, a gente não sabia que a gente estava pecando, que a gente estava errando. Então, a lei ela é necessária justamente para fazer a gente ter essa consciência. A consequência do nosso pecado vai ser a morte através da lei. E é exatamente esse símbolo que a gente tem, inclusive, no batismo, do sepultamento do seu antigo eu, da morte dos pecados, que você aceita Jesus, você está livre dos pecados quando você renasce. E nesse processo de conversão, conhecer a Deus, conhecer o entendimento, conhecer os mandamentos e a vontade dele, a gente passa a representar Cristo na Terra. Quando a gente confessa a nossa fé, as pessoas vão olhar pra gente e o primeiro julgamento que elas vão ter da gente é: ela é cristã, ela não pode fazer isso. Ele é cristão, ele não pode fazer isso. Justamente porque nós estamos representando Cristo na Terra. Então, realmente, tem coisas que nós não podemos fazer e que nós temos que mudar para não difamar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante que a gente se desfaça de nós mesmos, dos nossos pecados e das nossas transgressões e nos refaçamos, reformulamos uma nova pessoa no Senhor. Deixamos tudo para trás, morremos e revivemos no Senhor, entendeu? É um pedido do Senhor que nós deixemos esse velho eu para trás, que nós nos refaçamos e nos revistamos dele. É importante para que nós nos afastemos das coisas que nos distanciam do Senhor. Quando nós mudamos os nossos hábitos, quando a gente se aprofunda na palavra, quando a gente começa a criar o discernimento e o entendimento no Senhor, então nós podemos saber a vontade dele, criar um relacionamento e uma intimidade com o Senhor. E aqui eu separei Romanos capítulo 12, versículo 2. Então vamos ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos nos moldar ao ideal do mundo, porque a lei do mundo não é a mesma lei do Senhor. Tem coisas que para nós cristãos é errado e que para o mundo é uma coisa normal, é uma coisa ultrapassada, é tradição. Então, a gente não pode querer se adequar ao mundo, querer fazer parte do mundo, porque nós somos justamente a parte do mundo. E através da palavra, através do distanciamento, através de não querermos participar do mundo e querermos nos aprofundar em Deus, nós podemos conhecer a boa vontade do Senhor, nós queremos agradar ao Senhor, nós podemos fazer e saber o que Ele quer, entendeu? A gente pode realmente cumprir a sua vontade sobre as nossas vidas. Aqui no meu devocional eu também deixei uma pauta que eu vou ler, que eu achei bem legal. E, além de ser um pedido de Deus, é sobre ter prazer em servi-lo,
e prazer na sua lei que nos tirou da morte, o afastamento de más companhias ou maus hábitos. Então, afastar de más influências, de maus hábitos, é uma forma de agradecer o sacrifício que o Senhor fez por nós, para que nós pudéssemos viver a vida eterna. Então, é uma forma da gente falar: Deus, eu estou me afastando do mundo, eu estou fazendo a sua vontade, porque eu sou grata pelo que você fez por mim. Agora a gente vai ler o Salmo capítulo 1, é inteiro, mas não é um capítulo tão grande, então não se preocupem. Bom, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o que podemos tirar disso? Eu acho que é meio autoexplicativo, mas nós podemos perceber que, ao ler esse salmo, a gente não pode querer se aconselhar, querer ser consolado por pessoas do mundo. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, ela é um guia para todas as áreas da nossa vida. Tem questão financeira, tem questão de relacionamento, tem questão de relacionamento amoroso, tem questão de trabalho, tem família, tem todos os tipos de problemas que você tiver na sua vida. A Bíblia vai te dar uma solução, vai te dar um caminho, vai te dar um pensamento a ser seguido. E por que ainda insistimos em procurar conselhos com pessoas de carne como a nossa, pecadoras como nós, muitas vezes da nossa mesma idade, que não tem experiência com a vida? Então, nós nos refugiamos em pessoas que nunca vão ter o mesmo conhecimento que Deus. Porque Deus, Ele criou o mundo, Ele criou o universo, Ele criou tudo que a gente sabe e o que a gente não sabe. Então, Ele é o dono de toda a sabedoria. E mesmo assim, a gente se aconselha com pessoas que vivem na mesma geração, que vivem menos de 100 anos atualmente. Então, isso dá para perceber como a gente acaba sendo meio maluco quando a gente faz isso? A gente pode simplesmente abrir um tema de um devocional, fazer o devocional e nós vamos encontrar todas as respostas para todas as perguntas que nós tivermos. E mesmo assim, a gente se inclina para pessoas. A gente faz o nosso próprio julgo, sendo que o certo é nós nos aconselharmos com o Senhor, porque além de resolver o nosso problema, ainda vai nos causar uma relação com o Senhor, uma intimidade, um conhecimento da palavra e vai nos ajudar a aplicar coisas que com certeza vão dar certo na nossa vida. Eu vou te convidar a fazer outra reflexão que é sobre isso também, mas é um pouco mais aprofundada. Bom, você concorda comigo que Deus nos moldou com sua própria mão, que Ele criou o mundo e que Ele sacrificou o seu único filho por amor de nós? Você acha que o Senhor não nos aconselharia de uma forma boa? Porque eu acho que pessoas de carne dão conselhos falhos. Mas o Senhor, Ele nunca vai nos aconselhar em algo que falhe. O que pode causar nossa falha é nós não obedecermos Ele 100% no que Ele diz. Mas Ele não erra. E se você se aconselhar com Deus e segui-lo, você nunca terá problemas na sua vida. Ou você terá problemas, mas você saberá exatamente como resolvê-los. Você saberá o rumo que tomar para que esses problemas sejam resolvidos com êxito, com sucesso. E não você só ficar mais frustrado e se afastar do Senhor. Porque a tribulação, se você não souber lidar com ela, ela te afasta do Senhor. Mas se você buscar Deus na sua tribulação e você se aconselhar com Ele, seguir o conselho dele, se consolar com Ele, você vai conseguir se aproximar dele e resolver o seu problema muito provavelmente. Então, assim, não tem nada
de negativo em você fazer isso. Mas, ao contrário, quando você se aconselha com pessoas do mundo, pessoas reais de carne e osso, não só do mundo, você tem essa chance de você errar, de você não conseguir resolver o seu problema. Um adendo que eu queria fazer, que eu deixei aqui no devocional e esqueci de comentar, que muitas pessoas, inclusive, não só se aconselham ou se consolam com pessoas de carne e osso, mas muitas pessoas se consolam em bebida, em drogas, em vícios, em cigarro para aliviar a ansiedade. Então, assim, mudança de hábito também não é só sobre pessoas, mas é sobre tudo. E essas pessoas que, por exemplo, têm algum vício e se apoiam nesse vício, elas podem simplesmente abrir a Bíblia e elas não vão precisar causar mais vícios e precisar de um consolo que nem vai dar uma resolução para os problemas dela. Vai virar só mais um problema. Inclusive, uma pessoa que bebe porque está triste, a possibilidade dela desenvolver mais um problema com o alcoolismo é muito maior. Então, realmente, a gente tem que aprender onde buscar o nosso apoio emocional. Porque a Bíblia ela nos ensina tudo, inclusive que o nosso apoio emocional e a nossa inteligência emocional vem da palavra do Senhor. Que a gente aprende a entender nossas emoções, controlar nossas emoções e não sair fazendo bobeira por aí. Bom, agora falando um pouquinho sobre a constância no Senhor, que é algo que muitas pessoas precisam, que é de constância na palavra, de ler a palavra de dia e de noite. Eu começo dizendo que para você conseguir ter essa constância, seguir essa linha, você precisa se afastar de tudo que te distancia do Senhor. Tudo. E eu vou começar lendo Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Eu vou ler ao contrário, porque eu acho que facilita um pouco o entendimento pela linha de raciocínio que nós estamos levando. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E ele fala sobre a inconstância. Então, nós não podemos ser pessoas inconstantes, que são jogadas de um lado para o outro, que são como crianças que não sabem decidir, que não sabem ter uma opinião própria. Não podemos ficar em cima do muro com um pé na igreja e um pé no mundo. Nós precisamos parar de ser inconstantes, parar de conivir com pessoas do mundo, de achar que só porque nós somos cristãos a gente não vai ser influenciado por aquela roda de amiguinhos que a gente senta que não nos agrega em nada, ou que, pelo contrário, nos afasta do Senhor. Então, diferente aqui da minha Bíblia, que é a NVI, eu fiz devocional pela Bíblia do meu Google, que é a RC. E eu vou ler aqui a primeira parte do versículo para vocês entenderem o que eu estou falando de inconstância, porque fica mais claro de entender. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento, pelo engano de homens com astúcia que enganam fraudulosamente. Então, o que isso nos diz? Que quando nós somos inconstantes, com um pé no mundo e um pé na igreja, a parte do mundo ela vai nos enganar, porque são pessoas do mundo, ela vai nos afastar do Senhor, vai influenciar os nossos pensamentos, porque se nós estamos rodeados de pessoas do mundo, provavelmente é porque nós não temos uma firmeza na fé suficiente para que nós estejamos só com pessoas que nos agreguem espiritualmente. A gente não pode se dedicar a Deus só quando convém. A gente não pode, essa questão de inconstância, de uma vez na semana eu leio a Bíblia, ou eu só vou na igreja de domingo e não faço mais nada para me aproximar de Deus. Chega na semana eu nem oro, não leio a Bíblia, não vejo um vídeo de pregação, nada. Só vou na igreja de domingo. Isso é inconstância. Isso não cria um relacionamento com o Senhor. Isso vai te afastar. E na questão de você ser uma pessoa cristã e não uma pessoa crente, você tem que viver a sua vida para Deus. Dedica o seu tempo para Ele de forma de gratidão.
Gratidão, a gente não pode falar, mas eu não tenho tempo. Será que você está moldando Deus no seu tempo? Ele tem que se encaixar no seu tempo ou é você que tem que se organizar melhor com essas coisas? A pessoa que ela quer, ela lê a Bíblia, por exemplo, no ônibus, no intervalo da escola, se você é estudante, provavelmente você é. Você tem que se organizar. Não é Deus que tem que se moldar ao seu tempo. Só quando você tiver tempo para Ele, você vai poder falar com Ele e ter um momento com Deus. Na verdade, é você que tem que moldar o seu tempo e suas tarefas para poder se dedicar obrigatoriamente mesmo, um tempo para Ele. Mas é que essa questão do ser obrigatório não quer dizer que você tem que ver isso de uma forma chata. Pelo contrário, você tem que ter o prazer de mudar toda a sua rotina para encaixá-lo na sua rotina de uma forma que você se molde a ele e não ele se molde a você. Que você não o deixe de lado, que você não o deixe escapar, que você viva a sua vida por ele. Porque a gente respira e é ele, a gente levanta da cama e é ele, a gente consegue comer e é por causa dele. Então, tudo que nós fazemos é porque ele permite. E por que a gente tem que parar ou não fazer algo para ele? Porque não cabe no nosso tempinho humano, cheio de coisas que daqui 100 anos não vai valer de nada. E a única coisa que vai valer realmente daqui 100 anos, quando você estiver morrendo, é a salvação e a vida eterna. Então dedique isso todo dia, porque é a única coisa que vai prevalecer daqui a muitos anos. E para sempre isso vai prevalecer. Então você tem que se fortalecer. Bota na sua cabecinha, eu preciso dedicar minha vida para Deus. Agora vamos ler o capítulo 3, que acho que eu passei muito tempo no capítulo 14, né? Bom, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o que nós podemos tirar disso? Que quando nós somos constantes, nós fortalecemos a nossa fé, nós criamos um relacionamento com o Senhor, nós conhecemos o Filho de Deus e conhecemos tudo o que Ele fez por nós, todos os mandamentos, todas as coisas que Ele nos deixou que pode nos agregar. Então, quando nós somos constantes na fé, isso vai gerar consequências que vão ficar pelo resto da nossa vida, consequências maravilhosas. Ter intimidade com o Senhor, ter uma vida boa e provavelmente de sucesso, porque não tem nada que esteja na Bíblia que não vai nos causar sucesso. E tem um livro que se chama O Deus Destruidor de Sonhos, do Rodrigo Bibo, que ele fala que muitas vezes o sucesso para você não é o sucesso de Deus. Então tome cuidado com isso. Às vezes você está vivendo uma vida de sucesso e você não está sendo grato porque você está preso aos seus desejos e não à vontade do Senhor e o propósito do Senhor. Então, eu vi também esses dias um documentário sobre a fé não fingida, em que muitas pessoas que falavam lá, muitas senhorinhas que estavam falando do documentário, elas passaram por dificuldades extremas. E nós hoje somos muito fracos na fé. A gente tem que sentar e orar e falar: Senhor, eu sou fraca, eu tenho dificuldade de crer no Senhor completamente. Eu gasto meu tempo que poderia estar sendo gasto com o Senhor, eu deixo de dar atenção ao Senhor porque eu acho que eu preciso estudar para ter um dinheiro, para ter uma comida na minha casa. Mas eu deveria saber que só se eu dedicar um tempo e puder dividir, fazer a minha parte, mas não deixar de contribuir para o crescimento do meu relacionamento com o Senhor, é que a minha vida vai ser de sucesso, realmente. Nos falta confiança, nos falta fé, nos falta sinceridade em oração, nos falta sinceridade na hora de buscar o Senhor, nos falta muita coisa, muitos hábitos que têm que ser mudados realmente. Quando a gente para pensar no quesito da nossa vida, isso se torna algo muito amplo, que realmente, se formos analisar, nós somos crianças inconstantes no Senhor. E não podemos ser isso, ou pelo menos não podemos estar conformados com isso. Nós temos que buscar sair desse ponto de inércia, de aceitar e só ficar aceitando isso e acabou.
Nós precisamos confiar mais nele e crer que o sucesso e o propósito que ele tem para nossas vidas é a coisa boa e certa, e que ele nos tirará de qualquer dificuldade, de qualquer tribulação, e qualquer coisa que não der certo, provavelmente foi porque ou não seguimos o conselho dele corretamente, ou não era a vontade dele para a nossa vida. Porque às vezes a nossa vontade não é a vontade do Senhor. E nós precisamos identificar isso, ao invés de ficar nos lamentando ou perder muitas vezes a fé, porque o Senhor não, sei lá, eu orei 2, 3 anos pro Senhor deixar eu ganhar na loteria e ele não deixou, e agora eu não acredito mais em Deus. Entendeu? Um exemplo bem pífio, bem superficial, bem supérfluo, mas para vocês entenderem mais ou menos do que eu tô querendo dizer. Também sobre a constância do Senhor, nós podemos observar que, ao passarmos tempo com Jesus, nós iremos nos parecer com Ele, da mesma forma que nós nos parecemos com algum amigo quando a gente passa muito tempo com Ele. A gente vai absorver a palavra, vai aplicar em nossas vidas e ter uma mudança de hábito na hora. Nós vamos mudar o nosso coração e o nosso pensamento. A nossa mente vai ser outra. Nós vamos fazer as coisas de forma diferente. Gente, a vida com o Senhor é eterna e é maravilhosa. As coisas que nós receberemos e viveremos com Ele não vale qualquer coisa que existe aqui na Terra e que nós podemos imaginar. Então, a constância no Senhor é uma forma de agradecimento e de criar um laço de que, nossa, eu não posso nem imaginar o quão bem que Ele vai me fazer no futuro e quão bem que Ele me faz. Muitas vezes, por exemplo, a preguiça é de começar, mas quando você abre a Bíblia, você se sente bem. Quando você lê a palavra, quando você faz um devocional, você se sente bem. Mas a sua procrastinação é em começar. A sua mudança de hábito é porque você tem dificuldade de começar. Mas você gosta de fazer isso, você tem prazer na lei, mas você não consegue começar porque você procrastina, porque você prioriza outras coisas. Então, a gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida e entender que as maravilhas que o Senhor tem para nos oferecer, se nós nos dedicarmos a Ele, é muito maior do que qualquer prazer mundano.